Olá, meus amigos, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já aqui no monte da oração, e louvado seja o nome de Jesus, porque até aqui o Senhor nos conduziu, nos permitiu chegar. E eu quero aqui junto com você poder estar meditando em uma palavra. Aliás, mensagem esta que nós tivemos aqui já no nosso culto dessa manhã de sexta-feira. Libertação forte, né? O poder de Deus se manifestando, pessoas sendo libertas e abençoadas. E eu louvo a Deus por isso. E agora aqui no monte, passar para você um pouco daquilo que foi a mensagem no nosso culto dessa manhã. E eu quero comentar com você da palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, o início do versículo apenas. Quando a Bíblia Sagrada diz assim, está escrito exatamente dessa maneira: todas as coisas sucedem igualmente a todos. O que significa isso? Que todas as coisas, elas são igual para todo mundo. Explicávamos na igreja exatamente isso. Não existe na face da terra um grupo, alguém, uma pessoa privilegiada. Ao contrário, seria o Senhor injusto se ele fizesse algo para alguém e não fizesse para o outro. A própria palavra de Deus diz que Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Então o que significa isso? Que todas as coisas que Deus tem para uma pessoa, Ele tem para outra. Fica claro quando você ler na Bíblia, escrito o seguinte, que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos. Não é isso mesmo? Então, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, isso significa que todas as coisas são iguais para todo mundo. Não existe, repito, alguém privilegiado, que tem mais e o outro tem menos, porque Deus aprecia mais aquela pessoa, né? Gosta mais de um e gosta menos do outro. Não existe isso. Então eu repito o versículo lá, depois você vai ler, se você pudesse ler agora. O início do versículo 2. Todas as coisas sucedem igualmente a todos. Mas aí agora vem o questionamento, porque muitas pessoas se perguntam por que então, não é, comigo as coisas estão indo tão mal, uma vez que eu sou de Deus, uma vez que eu sou fiel, uma vez que eu faço as coisas que Deus ensina, que eu aprendo da palavra de Deus, e por que as coisas não estão indo tão bem assim? Por que as coisas estão indo de mal a pior? E outras pessoas, as coisas estão indo tão bem, né? Será que Deus não ouve a minha oração? Aí a pessoa começa então a ir para esse caminho, né? Ela começa nos porquês, porque isso, porque aquilo outro. Mas se Deus quer que todas as coisas sejam iguais para todo mundo, isso faz a gente entender o seguinte, que quem faz a diferença não é Deus. Quem faz a diferença somos nós. No momento em que nós aprendemos a palavra de Deus e a colocamos em prática. Você compreende isso? Então quem vai fazer a diferença somos nós. Fazer um comentário breve, você vai lembrar de um homem na Bíblia chamado Jabes. Isso, Jabes, a Bíblia diz que esse nome Jabes significa nascido com dores, porque ele nasceu numa época difícil, situação caótica, um tempo ruim e o parto com complicações. E a Bíblia diz que os irmãos dele eram mais ilustres do que ele, né? E por essa razão o rejeitavam. Por essa razão Jabes era alguém que assim era deixado de lado. Não tinha assim ninguém dispensava para com Jabes
um amor igual dispensava para as outras pessoas. E aí esse Jabes foi crescendo, foi tomando, né, foi assim, tomando consciência. Quando ele chegou numa época, num tempo em que ele entendeu que existia um Deus, o Deus de Israel, que era poderoso e que podia fazer grandes obras, ele tomou uma decisão. Qual a decisão? De fazer uma oração. E olha, a oração que o Jabes fez foi tão forte, mas foi tão forte, que Deus o abençoou. Abençoou de uma tal maneira que no trecho da Bíblia está escrito que Jabes se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Você entende? Então, o crescimento, não é? A prosperidade, digamos assim, uma vida diferenciada, uma vida abençoada, não foi só para os irmãos, era para ele também. Só que quem teve que fazer a diferença foi ele, no momento que ele tomou uma decisão de buscar o Senhor, sabe, de se envolver com Deus, de acreditar em Deus. A mesma coisa para mim e para você, a mesma coisa para nós, sabe? Não dá para alguém dizer, puxa, eu não dou sorte na vida, comigo tudo dá errado. Tem gente que tem sorte e tem gente que tem azar. Não é bem assim. É que talvez ainda você não entendeu que quem faz a diferença é você. Quem faz a diferença somos nós. Lhe conto um outro caso da Bíblia que você também há de lembrar. Um cego chamado Bartimeu, olha só. Talvez você já lembrou da história toda, já leu na Bíblia até. Um cego chamado Bartimeu. O que aconteceu com esse homem? Ele era colocado à beira do caminho e ali ele ficava e pedia esmola às pessoas que passavam por aquele caminho. Um belo dia, quem é que passava? O Senhor Jesus, com os seus discípulos, uma multidão que o seguia. E esse Bartimeu, ele tomou uma decisão de fazer aquilo que às vezes nós protelamos tanto em fazer, ou então até não fazemos. O que ele fez? Ele tomou a decisão de clamar pelo Senhor, de suplicar pela ajuda de Deus, sabe? E a Bíblia diz que ele começou a clamar dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aos gritos, gritava por Jesus. Foi passando o Senhor Jesus com os seus discípulos, foi passando com a multidão, e ele gritando, e o Senhor Jesus não parou. Né? Você lê o texto da Bíblia e você entende isso. Jesus não parou, seguiu o caminho. E as pessoas que estavam ali e que viram essa cena, tomaram a decisão então de tentar pará-lo, impedir que continuasse a gritar, porque afinal de contas incomodava. Você sabe o que ele fez? Ele não parou não. Aí a Bíblia diz que ele clamava mais alto, gritava mais alto, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, esse é o diferencial, sabe? Esse fez a diferença, mas por quê? Porque depois, lá longe, o Senhor Jesus parou e mandou alguém chamá-lo. Alguém disse para ele, levanta-te porque ele te chama. E Bartimeu largou a capa, correu até Jesus e o Senhor perguntou, o que você quer? O que você deseja? E ele, eu quero ter vista. E Jesus disse para ele, seja feito conforme a vossa fé. E o homem ficou curado na hora. Aí detalhe, depois você lê no finalzinho, você vai encontrar a Bíblia dizendo, ele não voltou para sentar naquele lugar que estava para continuar pedindo esmola. Agora ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Olha que lindo, quem fez a diferença foi quem? Não foi ele? No momento em que insistiu, perseverou, se dedicou, a mesma coisa para mim e para você. Sabe, é hora de você entender que quem faz a diferença somos nós. Não dá para ficar sentado, não dá para ficar acomodado, achando que todo mundo tem sorte e só nós é que temos azar. As coisas não dão certo para mim, as coisas não dão certo para você, porque nós não damos sorte na vida. Não é isso. É porque está faltando entender que é preciso fazer a diferença, porque todas as coisas são iguais para todo mundo. Sabe, o amor do Senhor é igual para com todos.
Olha só, saúde Deus quer dar para todos, prosperidade Deus quer dar para todos. O céu, ó, o céu, vou levantar um pouquinho, ó, o céu é para todos, não é para alguns. Se tem alguns se perdendo, é porque essa verdade ainda não encontraram. Ou se ouviram falar dela, não tomaram a decisão de fazer a diferença, de andar com Deus, de se enraizar, sabe, na palavra de Deus, de viver uma vida mais próximo do altar. Então, querido amigo, a mensagem que eu lhe deixo nesse dia, aqui no monte, é que você, a partir de hoje, faça a diferença, se agarre ao Senhor. Sabe, a mensagem que você tem ouvido, a palavra que você tem aprendido, coloque em prática. Não fica protelando não, não deixe para outro dia não. Se esforce agora. Procure enraizar, sabe, firmar as suas raízes e que elas vão ao encontro das águas do ribeiro, que é a palavra de Deus, para se alimentar. Porque quando vier o tempo chuvoso, a tempestade e o vento forte, não vai te abalar, você vai estar firmado na rocha e as vitórias vão chegar. Ok? Forte abraço do pastor Giovanni, vou estar aqui na oração, vou entrar em oração e pode estar certo que a minha oração será por você também, onde esse vídeo, esse áudio estiver chegando. Certamente Deus vai te alcançar e vai te abençoar. Que Deus te abençoe e até uma próxima ocasião. Até lá.